Em Zorá nasceu um nazireu, separado pra ti, ó meu Deus. Cabelos longos, força sem igual, pra livrar Israel do grande mal. Filisteus nos oprimiam sem cessar, mas teu Espírito em mim veio habitar. Com a força que me deste, Senhor, enfrentei leão, casei terror. 1000 em minhas mãos caíram por terra. Abre a promessa cumprindo na guerra. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Enleci um osso quebrado, virou 1000 inimigos que o teu poder derrubou. Ó Deus de Israel, tua glória se vê. Mesmo em fraquezas, tu és meu querer. Em Gaza o portão eu levei, não enchi, sozinho ergui, eu sei. Mas o engano, a porta veio bater, e ali o meu segredo a morrer. Os laços do capeta ela pintou, minha força se esvaiu e a luz se apagou. Cegaram meus olhos, escravizado eu fui. No moinho do inimigo minha dor flui. Zombaram de mim, festa pagã fizeram, mas no meu clamor teus ouvidos se abriram. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Enleci um osso quebrado, virou 1000 inimigos que o teu poder derrubou. Deus de Israel, tua glória se vê. Mesmo em fraquezas, tu és meu querer. No templo de Dagon, em angústia clamei, Senhor, por favor, lembra-te de mim, eu te rogo, que eu possa uma vez mais me levantar, pra mostrar teu poder, pra teu nome exaltar. As colunas toquei com força final, caiu o templo e o mal findou, afindou. A força em tua mão, um dom singular, pra libertar, pra guerrear, pra te honrar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora de ver, depende do horário que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês. Mais um dia iniciando, aqui dia 30/7. Falta apenas um dia, né, pessoal? Para aquele grande acontecimento que vai acontecer no Brasil. Já peço, já que estou falando aqui com vocês, peço para que vocês orem, se fortaleçam no Senhor, se fortaleçam na igreja, porque grandes lutas e grandes batalhas estão vindo ao nosso encontro. Muitas famílias, muitas coisas vai ser transformada e vai ser mudada a partir do dia 1º de agosto, caso persista aí o jeito que está caminhando, do jeito que está. Se ficar e não houver um acordo, a partir do dia 1º haverá uma grande mudança nesse país. Assim como houve uma grande mudança lá na época do Coisinha 19,
né, do C19, houve uma mudança no nosso país, também haverá uma grande mudança a partir de agora. E não vai ser para melhor, vai ser para pior, e a coisa vai ficar muito feia nesse país e nessa nação. Espero que as igrejas, os pastores e líderes percebam que a culpa de tudo isso que está acontecendo é da própria igreja caída, uma igreja morta que vive apenas para si e para o seu próprio umbigo. Assim como nós estamos lendo aqui no livro acabamos de ler a série de Josué e agora vamos ler a série de Juízes. E já entramos em Juízes ontem, vendo como o homem é falho e ele não busca a Deus, não busca a presença de Deus. Ele sempre vive essa dicotomia, a dualidade de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E eu já trouxe um estudo, né, que só tá no Facebook, tá? Eu coloquei no YouTube também, né? Vai aí no meu YouTube, procura aí o vídeo, né? Falando exatamente sobre isso. O cai, levanta e cai, levanta do povo de Deus em todas as épocas, em todos os tempos. E a igreja não é diferente, tá? Desde quando a igreja apareceu em Atos 2, ela vem na mesma balada, na mesma toada, no mesmo caminho. Ela vem caindo e levantando, caindo e levantando. Então, isso acontece porque a igreja não está firmada. Ela é sempre tomada de dentro para fora, enganada por Satanás e seus demônios, que vêm com suas falsas doutrinas, seu falso cristianismo, vem com falso profeta, falsos pastores, falsos líderes, falsos anciões, falsas igrejas, falsas teologias, e vem e coloca o povo numa situação de degradação moral, espiritual, intelectual e tudo mais. E isso vai fazer com que o quê? Isso vai fazer com que haja um julgamento sobre toda essa situação. Tá? Porque Deus permite que o mal prevaleça como uma forma de juízo e julgamento para essas falsas igrejas, esses falsos pastores e falsos líderes. Porque quanto mais eles promovem a mentira, o engano, a falsidade no seio da igreja, mais o mundo vê a possibilidade de dominar e colocar as suas ideias, as suas ideologias, seu governo, a sua tirania. Porque a igreja falhou em guardar e ensinar corretamente a palavra de Deus. Então, por isso, esse programa aqui, né? Programa Palavra Viva, um programa voltado para a palavra de Deus. Esse é um programa voltado para o ensinamento da palavra de Deus. Então, aqui no nosso programa Palavra Viva, nós fazemos a leitura expositiva da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, através da Bíblia Filamente. Estou passando aqui do lado para vocês verem. Bíblia Filamente, tá? Uma versão, né, Bíblia, nova versão transformadora, tá? Porque eu quero mostrar que é possível as igrejas, todas as igrejas, começarem a fazer a leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. E isso tem como fazer. E não haverá avivamento na igreja enquanto não tiver leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Eu estou lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, trazendo estudo, trazendo um discernimento. Eu leio 3 capítulos e trago o discernimento dos 3 capítulos através da Bíblia Filamente, que essa Bíblia está passando aqui ao lado, que tem um aplicativo, você pode baixar. E eu tô percebendo cada vez mais que temos uma dificuldade
Porque eu tenho visto que a maior falha para que possa existir essa dicotomia entre cair e levantar, é exatamente pelo um programa e pela falta da leitura expositiva da palavra de Deus. O que acontece a partir de Juízes é exatamente a mesma coisa. Os levitas e os sacerdotes falharam em Betel, os levitas. É só voltar nos meus vídeos anteriores. Assista a playlist aí do livro de Êxodo, e Deuteronômio, e a playlist de Josué, e veja como Deus separou a tribo de Levi, colocou sobre eles o cargo de ensinar o povo de Israel e purificar o povo de Israel dos seus pecados, ensinando eles a palavra de Deus. Eu percebo que a tribo de Levi falhou, porque Deus mandou que cada tribo desse cidades para a tribo de Levi, os levitas viver no meio deles e ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel. Os líderes aprendendo a ler e a escrever, recitando e lendo a Bíblia para o povo em dia de reuniões. Mas me parece que a tribo de Levi falhou em ser o juiz, em ser profeta, em ser o sumo sacerdote, para ensinar a palavra de Deus. Parece que quando os levitas receberam as suas cidades e os seus arredores, eles se preocuparam em se enriquecer, em prosperar, um bem-estar social deles mesmos, e se esqueceram de purificar e limpar Israel dos seus pecados pela leitura expositiva da Torá, do Pentateuco, que é os 5 livros escritos por Moisés, mas contando a história de Josué. Então, nessa falha em ensinar a palavra de Deus, o povo entrou num ponto que eles não se esqueceram de Deus, porque não tem como você se esquecer de algo ao qual você não foi lembrado, de algo ao qual você não lhe foi anunciado e falado. Então eles não esqueceram, eles simplesmente não tinham na cabeça deles as histórias e a palavra de Deus sendo lida para eles ouvirem. E isso foi uma falha dos levitas, que era a classe, que era o povo que foi chamado para o quê? Para ministrar a palavra de Deus ao povo de Israel e ensinar os caminhos de Deus à nação de Israel. E isso foi uma falha do grupo religioso, a falha daqueles que tinham como objetivo e recebia salário, recebia sustento, para poder ensinar e anunciar a palavra de Deus à nação de Israel. Então, nessa falha, abriu a brecha para o inimigo derrotar o povo de Deus. E eles continuaram assim até Jesus vir. Houve um avivamento na época de Davi, né, que chamou todo Israel e tirou o tabernáculo de Betel e Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. E ali todo o povo de Israel teve um avivamento no templo do Senhor. Mas depois de Davi, isso começou a falhar. Israel começou a adorar outros deuses, imagens de esculturas e tudo mais. Então houve uma falha, novamente mais uma falha. E eles são mandados para a Babilônia, passa 70 anos, retornam para sua terra e também passa 490 anos mais ou menos, longe de Deus e sem profeta e sem ninguém. Até que Jesus aparece e vem em nome do Senhor, o servo sofredor, e vem redimir, lavar o seu povo e tirar essa dureza do coração do povo. Então Jesus Cristo é o que vem fazer a mudança. Então esse programa é o programa Palavra Viva, voltado para isso. Só quis fazer esse disclaimer, né? Só essa introdução colocando aqui a respeito dos dias do qual nós estamos vivendo. E que você tem que se preparar, porque dias difíceis estão
para começar a partir do dia 1º de agosto, caso não haja uma mudança. Então se prepara, porque dias difíceis estão para vir. Mas não fique bravo, não fique furioso, não abandone a fé, não fique sem esperança. Porque como nós estamos lendo e vamos ler hoje, mesmo que as pessoas caiam, mesmo que o mundo caia, Deus sempre dá um escape e dá a oportunidade da remissão e do perdão e de levantar aqueles que estão caídos. E é isso que nós vamos aprender mais um pouquinho hoje, como Deus trabalhou em Israel, aqui nas histórias que são contadas no livro de Juízes. Então vamos orar para a gente iniciar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Deus maravilhoso e bendito que o Senhor é. Senhor, nos ajuda, Pai amado, Pai querido, a estar vivendo de acordo com a Tua vontade. Esses capítulos que vão ser lidos, seja para honra e glória, louvor do Teu nome, para que as pessoas venham entender como o Senhor é um Deus grandioso, maravilhoso, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que está sempre mostrando amor e misericórdia. E a maior misericórdia que o Senhor mostrou foi ao enviar o Seu Filho Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, para morrer naquela cruz. E com o Seu sangue, assim redimiu e lavou um povo para ser chamado de Seus filhos. E assim nós somos Seus filhos, ó Pai. Coloque essa certeza, essa garantia no coração de todos aqueles irmãos. Ó Senhor Deus, que a Tua palavra vá nos rincões desse país, em todos os lugares, todos os becos, vielas, favelas, hospitais. Senhor, recepção de apartamento, guarita, aonde tiver uma pessoa, Senhor, que o Senhor entre na mente e no corações e transforma essa vida para louvor e glória do Teu nome amado, porque não há outro Deus tão grande, tão maravilhoso como o Senhor, o nosso Deus. Abençoa, Senhor, esse estudo, abençoa essas pessoas que vão ouvir, abra a mente, o entendimento, tire tudo aquilo que atrapalha, tire tudo aquilo, Senhor Deus, que tem atrapalhado o entendimento das pessoas. Aviva a Tua igreja, Senhor, trazendo libertação e transformação nessas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, ajuda aquelas pessoas que estão precisando nos leitos de hospitais, Senhor, na UTI, em todo lugar. Tenha misericórdia, salva, restaura, através da exposição da Sua palavra. Porque a Sua palavra lida e ouvida e desce para o coração e transforma a vida de todo homem, daquele que crê, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que esse estudo, que essa leitura, que esse discernimento entre nas mentes, corações e transforme essas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que todas as pessoas que estão no Facebook agora assistindo, depois no YouTube, depois no Substack e depois no Rumble, derrama da Tua bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo e que elas possam compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam entender e ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos continuar no livro de Juízes. Vamos ler Juízes capítulo 4, 5 e 6. Tá? Tem um louvor, o louvor tema do livro de Juízes já foi passado aí para vocês, né? Então vamos para a nossa leitura da Bíblia. Eu só esqueci de abrir o aplicativo. Abrir o aplicativo aqui. Porque sem o aplicativo aberto não vai, nem diz o outro, não vai rolar muito, né? Mas vamos ver aqui se o aplicativo abre bem, sem nenhum. Para que tudo dê certo. O aplicativo está sendo aberto. Um pouquinho aí de paciência. E entre nós um homem se tomou,
de graça e de verdade. Tua salvação nos alcançou. Tu és o pão da vida que nos sacia, a luz que guia na escuridão, a porta que se abre a cada dia. Em ti encontramos a salvação. Te amamos mais que a vida, ó Cristo amado, nosso Salvador, Rei exaltado. Tudo entregamos, a ti nos damos, pois em teu nome ressuscitamos. Diante de Lázaro choraste e a morte teve que ceder. Eu sou a vida e a ressurreição. Tua voz fez o morto reviver. Com 5 pães e 2 peixinhos, a multidão faminta alimentaste. És o bom pastor que dá vida e tuas ovelhas resgataste. Tu és o pão da vida que nos sacia, a luz que guia na escuridão, a porta que se abre a cada dia. Em ti encontramos a salvação. Te amamos mais que a vida, ó Cristo amado, nosso Salvador, Rei exaltado. Tudo entregamos, a ti nos damos, pois em teu nome ressuscitamos. Quem ama sua vida irá perdê-la. Tua palavra Depois da morte de José, nos ensinou. Mas quem Capítulo 3. a sua vida entrega, Capítulo 4. eterna já Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: Convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu, descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros. E eles marcharam de Arosete-Agoim até o rio Quizon.
Então Débora disse a Baraque: prepare-se. Este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu a encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Arosete e Agoim, e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Capítulo 5. Muito bem, não vamos ler o capítulo 5, vamos ler o entendimento no capítulo 5. Esse é o vídeo 2, né, da leitura de Juízes. Esse é o vídeo 2 do capítulo 4, 5 e 6. Quando a opressão encontra a providência divina. Débora, Baraque e Gideão. Fé, coragem e libertação. Aqui está o link do meu canal. Acima na descrição no Facebook está o link do canal. Se inscreva no canal lá no YouTube, porque o Facebook vai apagar esse vídeo daqui 30 dias, tá? Então é importante que você se inscreva no meu canal para você estar aí acompanhando todos os vídeos. E também esse link te leva para a playlist da leitura bíblica de Gênesis 3 até o Apocalipse. Então comece lá assistindo a playlist para você entender e compreender. Porque às vezes você não lê a palavra de Deus porque você lê e não entende o que está lendo. Por que você não entende? Porque você não tem o costume de ler a Bíblia toda para você poder entender os acontecimentos históricos que está acontecendo ali. Então, como você não estuda isso, então você, como você não estuda, e como você também não lê a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse, até você entender. Porque eu já li a Bíblia toda mais de 7, 8 vezes, até, acho que umas 10 vezes. E daí, com o passar do tempo, né, e buscando outros contextos históricos, eu consegui, né, o Espírito Santo colocou na minha cabeça o entendimento de tudo o que está acontecendo em todos os livros, né, desde a época do Gênesis até no final do Apocalipse. Há uma compreensão, por quê? Porque eu busquei ter comunhão com Deus através da sua palavra, porque Deus se revela, né, 99% através da sua palavra. Deus também se revela pela natureza, né, por tudo que ele criou, incluindo o homem, ele se revela também. Mas a maior revelação de Deus para nos dar fé e firmeza na rocha que é Cristo, porque ele está na palavra e ele é a palavra, é através da leitura da Bíblia. Sem leitura da Bíblia não tem como haver avivamento e não haverá uma transformação em nosso país a partir do povo de Deus sem a leitura expositiva. Nosso país está sendo destruído e a partir do dia 1º vai haver uma destruição muito grande nesse país por culpa das próprias igrejas que se desviaram da verdade, líderes e pastores ficam pregando heresia e mentira, fora as seitas que existem aí no mundo afora, né? Que nem a seita do Adventismo, Testemunho de Jeová, Mormons, né, até CCB e tantas outras aí, tá bom?
que ensina doutrinas falsas e mentirosas que não está na palavra de Deus e não ensina corretamente a palavra de Deus e não leva o povo a ler a palavra de Deus. Então, como está acontecendo com Israel, provavelmente vai acontecer de novo com nossas igrejas, com o nosso país, porque o povo de Deus não quer saber da palavra de Deus, e porque não quer saber da palavra de Deus, não é sal no mundo, não salga o mundo. Então, Jesus diz que quando o sal se torna insípido, sem sabor ou sem serventia nenhuma, ele é jogado no chão para ser pisado pelos homens, tá? Então, se inscreva no canal aí e comece a assistir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Juízes narram eventos cruciais na história de Israel, destacando o ciclo de apostasia, opressão, clamor a Deus e livramento, um padrão recorrente em todo o livro. No contexto histórico, o livro de Juízes descreve um período em Israel onde não havia rei e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Cada um tinha sua lei, porque aqueles que era para ler a lei e colocar a lei, que nem eu falei na entrada do vídeo, eram os sacerdotes e os levitas, e eles abandonaram esse ministério. E assim o povo se perdeu. Após a morte de Josué, Israel falhou em expulsar completamente os cananeus da terra, levando a um ciclo vicioso de desobediência a Deus, o que resultava em opressão por nações vizinhas. Os capítulos 4 e 5 se encaixam nesse ciclo. Após a morte do juiz Eude, os israelitas voltam a pecar contra o Senhor. Ele os entrega nas mãos de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante do exército era Císera. Possuía 900 carros de ferro, uma tecnologia militar avançada para a época, que lhes conferiu grande vantagem. Essa opressão durou 20 anos, até que o povo clamou ao Senhor. Personagens principais e narrativa e contexto histórico, né? Juízes 4 e 5, Débora, Baraque e Jael. Débora é a personagem central, uma mulher excepcional. Ela era profetisa e juíza de Israel, que exercia sua autoridade sentada debaixo de uma palmeira em Efraim. Sua sabedoria e discernimento eram reconhecidos pelo povo, que a procurava para resolver suas questões. Débora é um exemplo de liderança inspiradora e de fé inabalável em Deus, mesmo em um contexto onde as mulheres geralmente não existiam tal poder. Baraque, um líder militar de Neftali, a quem Débora convocou para liderar o exército israelita contra Císera. Baraque demonstrou certa relutância inicial, condicionando sua ida à presença de Débora. Essa atitude fez com que a honra da vitória final fosse totalmente sua. Não fosse totalmente sua, mas sim dividida com uma mulher, como Débora profetizou. Císera, o comandante do exército cananeu de Jabim, conhecido por sua crueldade e pelos 900 carros de ferro. Sua derrota é um destaque do poder de Deus sobre a força militar humana. Jael, uma mulher queneia, esposa de Heber, que teve um papel surpreendentemente na derrota de Císera. Císera, exausto após a batalha, buscou refúgio na tenda de Jael, acreditando estar seguro devido a um pacto entre sua família e a de Heber. No entanto, Jael o matou enquanto ele dormia, cravando uma estaca em sua têmpora, cumprindo a profecia de Débora. Análise. O capítulo 4 apresenta a narrativa em prosa, detalhando os eventos da batalha e a derrota de Císera. Já o capítulo 5 é um cântico poético, um cântico de Débora e Baraque, que celebra a vitória. Este cântico é uma das passagens poéticas mais antigas e ricas da Bíblia, detalhando a participação das tribos. Louvor às mulheres, detalhando a participação das mulheres, louvando as mulheres que atuaram na libertação, Débora e Jael, exaltando a soberania de Deus. A presença de duas mulheres no centro dessa vitória
ressalta a forma como Deus pode usar quem Ele quiser, independente de gênero ou posição social, para cumprir seus propósitos. Deixa eu inserir uma imagem aqui. A palavra estava com Deus e a palavra era Para vocês verem. Ele existia Imagem no de princípio com Débora, né? Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas. Ela aqui tá no canto errado, né? Ele nada foi criado. Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Eu lhe digo a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Aqui é a Débora, profetiza. Tem mais uma outra imagem. Mas o Espírito dá luz, vida espiritual, palavra viva. É Jesus Cristo, somente o Espírito da vida. A mulher que eliminou ele, né? E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, porque Deus amou tanto Cântico. o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Outra imagem sumiu. Deus enviou Cadê a outra imagem? ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está Tem a imagem, né? condenado por não crer no Filho único de Deus. Aqui é o cântico, né? Palavra do avivamento. Tem a mulher que vai eliminar, né? Quiser. Mandando do exército. Então tá aí, né? Pra vocês verem aí as imagens do cumprimento, né? Aonde aí nós vamos agora para Gideão. Gideão também vai ser chamado pelo Senhor. Aí é o próximo capítulo, né? Nós vamos ler. Veio nos resgatar Errei aqui. uma nova aliança, vieste firmar o pão que nos Gideão vai deste, do céu sustentou a roupa e a sandália, o tempo não gastou. Gideão vai ser chamado pelo Senhor. Dia Que vai ser no capítulo 6. de noite um clarão, Mas mostrando vamos ler o capítulo 5. Depois, na sequência, a gente vai ler 6. hoje nos chamas a Vamos. escolher entre a vida E aqui, capítulo 5. entre a bênção e o perder. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo o seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor. Ouçam, reis. Prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu, e as nuvens do céu despejaram chuva.
Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do Monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas das cidades. Mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considerem estas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos dos povoados, reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte! Desperte, desperte e entoe um cântico. Levante-se, Baraque. Leve embora seus cativos, filho de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes. De Zebulon, os que levam a vara de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens desceram ao vale. Mas na tribo de Ruben houve grande indecisão. Por que ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão. E por que Dan ficou junto aos navios? Azer sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanaque, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram. As estrelas em suas órbitas lutaram contra Sísera. O rio Quizon os arrastou. O antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão. Galopavam seus poderosos cavalos de guerra. Amaldiçoem os habitantes de Merós, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Sísera lhe pediu água e ela lhe deu leite. Numa vasilha digna dos nobres, trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda, pegou uma estaca de tenda. Com a direita, o martelo de trabalhador. Com eles, atacou Sísera e esmagou sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Sísera olhava para fora. Atrás da treliça da janela clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia estas palavras a si mesma: devem estar repartindo os despojos que tomaram, 1 ou 2 moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Sísera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos 2 lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos. Mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Capítulo 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian,
o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão no Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: Eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa. Cozinhou um cabrito e, com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois, colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Aserá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros. E todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: Se de fato vais me usar para salvar Israel como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos.
Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar. Só deixei passar um pouquinho do 7, não vamos ler o 7, porque o 7 é para amanhã. Para o vídeo não ficar muito longo, já vai dar quase 1 hora. Então, vamos ler o discernimento aqui do capítulo 7, né? Que é Gideão, capítulo 6, né? Gideão e a opressão medianita. Gideão aqui, né? A imagem dele aí, debulhando o milho, né? Longe das vistas dos midianitas, né? Que estavam saqueando o povo. Gideão é introduzido como um homem hesitante e medroso. Estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Ele é chamado por um anjo do Senhor para libertar Israel da opressão medianita que durava 7 anos e devastava a terra. Os medianitas e a Amalequita. Os opressores de Israel neste período, que junto com os outros povos do leste, invadiam a terra durante a colheita, roubando os produtos e animais, deixando Israel em extrema pobreza. Análise narrativa. O capítulo 6 marca o início de uma nova fase de ciclo de juízo. Após 40 anos de paz sobre Débora e Baraque, os israelitas novamente fizeram o que era mal perante o Senhor, resultando na opressão pelos midianitas. A narrativa se concentra no chamado de Gideão, suas dúvidas e seu primeiro ato de obediência, que foi destruir o altar de Baal de seu pai e construir um altar ao Senhor. A hesitação de Gideão que pede sinais a Deus contrasta com a ousadia de Débora e serve para enfatizar que a vitória vem do poder de Deus e não da força e coragem de líderes humanos. Temas principais: o ciclo de pecado e redenção. Os capítulos ilustram claramente o padrão de Israel: pecar contra Deus, ser oprimido por inimigos, clamar a Deus e ser libertado por um juiz levantado por ele. Soberania de Deus. Deus é o verdadeiro herói. Ele levanta líderes improváveis, uma mulher, um homem medroso, uma circunstância incomum, e usa circunstâncias incomuns. A morte de Cícera pelas mãos de uma mulher e a vitória de Gideão com poucos homens, para demonstrar seu poder e fidelidade. Liderança chamado divino. Destaca a diversidade de líderes que Deus escolhe e capacita. Débora é uma líder forte e profética, enquanto Gideão é chamado, apesar de sua insegurança, ambos são instrumentos nas mãos de Deus. Importância da obediência e fé. A vitória em ambos os relatos está intrinsecamente ligada à obediência aos mandamentos de Deus e à fé
em seu poder, mesmo diante de grandes adversidades. O papel da mulher na história da salvação. Débora e Jael são figuras femininas proeminentes que desempenham papéis cruciais na libertação de Israel, desafiando as normas sociais da época e demonstrando que Deus usa quem Ele quer. Mensagem para os dias atuais. Deus usa os improváveis. Assim como Débora e Gideão, Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem, gênero, habilidades ou medos, para cumprir seus propósitos. A capacitação vem dele. Confiança em Deus acima da força humana. Os carros de ferro de Císara e a sua superioridade numérica dos midianitas não foram páreo para o poder de Deus. Isso nos lembra que, mesmo diante de desafios esmagadores, a confiança em Deus é o que realmente importa. A consequência da desobediência. O ciclo de opressão serve como um lembrete das consequências de se afastar de Deus e de seus caminhos. Liderança serva inspiradora. Débora serve como um modelo de liderança que não busca glória própria, mas direciona o povo para Deus. Ela inspira Baraque e o povo à ação. Deus ouve o clamor de seu povo. A narrativa reitera que, mesmo quando o povo peca, o clamor sincero a Deus resulta em intervenção e livramento. Em resumo, os capítulos 4, 5 e 6 de Juízes oferecem uma poderosa lição sobre a soberania de Deus, a complexidade da natureza humana e a importância da fé e obediência, mesmo em tempos de grande adversidade e fraqueza. Então, aqui nós vemos como que Deus age e Deus opera, mesmo em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de diversidades, em tempos de fraqueza. E eu digo a vocês que há uma fraqueza no nosso tempo. Há um tempo, agora que estamos vivendo, onde estamos vivendo tempos de lutas e muitas dificuldades, porque as pessoas não estão entendendo o chamado maravilhoso e gracioso de Deus para trazer restauração e redenção nos corações. Então, temos aí alguns elementos de vídeos. Vamos ver aqui se a nossa Bíblia Filamente traz alguma coisa para nós podermos. Em Juízes 6:11 fala do anjo do Senhor. Então, vamos entender um pouco mais o que é esse anjo do Senhor. Está em Juízes 6:11 a 24. Eu vou desligar o meu microfone e vou deixar vocês com o vídeo, tá bom? Na Bíblia, a realidade é feita de duas esferas sobrepostas: céu e terra, o nosso espaço e o de Deus. E embora a vida na Terra pareça comum, às vezes podemos encontrar o céu aqui em nossa esfera. Sim, isso acontece diversas vezes na Bíblia. E quando acontece, geralmente vemos um personagem fascinante, o anjo de Yahweh, ou, na maioria das traduções, o anjo do Senhor. Já falamos sobre anjos. Eles são mensageiros espirituais que realizam missões para Deus. Mas o anjo do Senhor não é só um anjo. Como assim? Bem, sempre que ele aparece, é descrito de uma maneira intencionalmente intrigante. E isso te faz pensar: era um anjo enviado por Yahweh ou era o próprio Yahweh? O que você quer dizer? Veja um entre muitos exemplos. No livro de Gênesis, vemos a história de Agar, a escrava egípcia fujona de Abraão e Sara. E lemos o seguinte: o anjo de Yahweh chamou Agar. Mas então esse anjo fala como se fosse Yahweh dizendo: eu te darei muitos descendentes. E Agar responde: você é o Deus que me vê. Então o anjo de Yahweh é Yahweh. Mas não pode ser. Na Bíblia você não pode ver Yahweh ou morrerá.
Sim, então essa e outras histórias mostram um paradoxo, que Yahweh está acima de tudo, inacessível a nós, mas às vezes se revela de maneira que podemos ver e entender. E é aí que esse personagem aparece. Ele é Yahweh visível a nós. Sim, diferente de Yahweh, mas ainda Yahweh. Isso se parece com outras histórias bíblicas sobre profetas que têm um vislumbre do espaço de Deus, como Isaías, Ezequiel ou Daniel. E o que eles veem é uma figura humana gloriosa no trono chamada Yahweh. Então aquele no trono e o anjo de Yahweh são a mesma pessoa? Exatamente. Veja como isso faz sentido na famosa história de Moisés e a sarça ardente, onde lemos: O anjo de Yahweh apareceu a Moisés em um fogo do meio de um arbusto. E quando Yahweh viu que Moisés parou para olhar, Deus o chamou do meio do arbusto. Então essa pessoa no arbusto é chamada de anjo de Yahweh, depois Yahweh e então Deus. E depois Moisés descobre que a figura na sarça ardente é quem lidera Israel na saída do Egito em uma coluna de fogo em uma nuvem. E é quem mais tarde passa a morar no tabernáculo. O tabernáculo, essa é a sala do trono do próprio Deus. Isso mesmo, o anjo do Senhor é a glória real de Yahweh aparecendo em forma humana. Lembre-se de tudo isso ao começarmos a falar sobre Jesus. Na abertura do Evangelho de João, lemos que desde a eternidade, Jesus estava com Deus e era Deus. Distinto de Deus e também Deus. Esse é o mesmo paradoxo que vimos com o anjo de Yahweh. Certo. Então João diz que a palavra de Deus se tornou humano e montou um tabernáculo entre nós. A presença do templo do Deus invisível. Exatamente. Agora veja, certa vez Jesus levou 3 de seus seguidores a uma montanha e sua verdadeira identidade foi revelada. Ele foi transformado em uma figura humana gloriosa. Ok, eu entendo agora. O anjo do Senhor era Deus aparecendo como um humano. E Jesus é Deus tornando-se humano. Sim, e veja só, no Novo Testamento, ninguém usa a frase anjo do Senhor para descrever Jesus. Por que não? Bem, eles queriam evitar a ideia de que Jesus era apenas um anjo. Para eles, Jesus era o Deus Yahweh em forma humana, que veio cumprir sua missão de reunir para sempre o céu e a terra. Tudo bem, temos aí também o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Juízes 6, 73 a 34. Vamos ver o vídeo também. Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele, onde começar? Deve começar na primeira página da Bíblia, quando o mundo antes da criação é descrito como sombrio e caótico, e o Espírito de Deus está presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer vida, ordem e beleza. Ok, mas o que é o Espírito de Deus? O Espírito é como os autores bíblicos falam sobre a presença pessoal de Deus. A palavra hebraica é ruach. Ruach. Tem que limpar a garganta no final. O que é isso? Bem, ruach pode se referir a várias coisas. O que todas têm em comum é energia. Energia? Como assim? Uma energia invisível que move as nuvens e faz as árvores balançarem. Certo, vento. Em hebraico, isso é ruach. Ok. Agora respire fundo. Sente isso dentro de você? Sim, o ar? Mais especificamente a energia, certo? A vitalidade que você consegue respirando também pode se chamar ruach. E essa é a palavra usada na Bíblia para descrever a presença de Deus. Como o vento e a respiração são invisíveis, o Espírito de Deus também é. O vento é poderoso e o Espírito de Deus também é. E como a respiração mantém a vida, o Espírito de Deus sustenta toda a vida. Sim, ruach. Seguindo pela história da Bíblia, vemos o ruach de Deus dando às pessoas capacidades especiais para certas tarefas. José é a primeira pessoa com quem isso acontece. O Espírito de Deus o capacita a entender e interpretar sonhos. Depois acontece com Bezalel, que é um artista. O Espírito de Deus o capacita com sabedoria e habilidades. Ele recebe uma criatividade genial para decorar o tabernáculo. E o ruach de Deus também dá habilidades a um grupo de pessoas, os profetas. Eles enxergam o que acontece na história do ponto de vista de Deus. Exato. E o profeta vê o seguinte problema.
O Ruach de Deus criou um mundo bom, mas os humanos deram espaço ao mal e liberaram o caos por causa da injustiça deles. Um novo tipo de desordem. Sim, e os profetas anunciaram que o Espírito viria, como em Gênesis 1. Mas agora para transformar o coração humano e capacitar pessoas a amarem a Deus e uns aos outros. Como o Espírito de Deus vai fazer isso? Bom, alguns séculos depois, somos apresentados a Jesus. E no início da sua missão acontece uma cena bonita. Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e descansa sobre ele como um pássaro. Essa história mostra o Espírito de Deus capacitando Jesus para começar a nova criação. E vemos isso quando ele cura pessoas ou perdoa pecados. Ele cria vida onde havia morte. Os líderes religiosos de Israel se opõem a Jesus e, por fim, o matam. Mas o Espírito de Deus está atuando. E os discípulos de Jesus que o viram ressuscitar dos mortos disseram que foi o poder do Espírito de Deus que levantou Jesus. Esse é o início da nova criação. E continua acontecendo. Quando apareceu aos seus seguidores mais próximos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem com poder sobre todos os seus discípulos. Para se tornarem parte dessa nova criação e compartilharem as boas novas, aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito paira em lugares sombrios. Sim, guiando pessoas a Jesus, transformando e capacitando para que amem a Deus e ao próximo. E a esperança cristã é que o Espírito vai terminar o trabalho. A história da Bíblia termina com uma visão de uma nova humanidade, vivendo em um novo mundo, permeado pelo amor de Deus e seu Espírito de vida. Muito bem, né? Eu falando aqui com o microfone fechado e vocês não me avisam, né? Muito bem, isso aí foi o conteúdo que vem pela Bíblia Filamente, que está aqui do lado, passando para vocês. Tem aí o aplicativo para você ver. Tem 3 cores a Bíblia, né? Preto, ouro e roxo. E vem o aplicativo. Nas livrarias evangélicas mais caras deve custar uns 150. No Mercado Livre deve custar uns R$90 mais ou menos. Essa Bíblia. E aonde você vai ter todo o estudo dentro do próprio aplicativo da Bíblia Filamente. Então, compra a Bíblia, baixa o aplicativo Filamente, lê o QR Code que tem dentro da Bíblia aqui, ó. É um QR Code aqui. E você vai ter gratuitamente acesso a todo o estudo. Tem um QR Code e você acessa o QR Code que você vai ter todo o conteúdo. E nesse conteúdo que eu estou mostrando para vocês aqui, muito mais. É que eu tô usando alguns recursos dela, multimídia, né, quando tem vídeo, para poder explicar algumas sessões. Nem aí foi no caso de Gideão, né, e o Espírito do Senhor que veio sobre Gideão e o anjo do Senhor, que vocês já precisam começar a aprender que o anjo do Senhor que apareceu todo aquele povo de Israel no passado era o próprio Cristo, era o próprio Messias. E se chama teofania. Cristo apareceu fora do tempo que ele veio em carne lá como, né, filho de Maria. Então, para você estar entendendo aí esse contexto, para que quando chegarmos lá no Novo Testamento, a gente já leu isso, é só você se inscrever no meu canal. O link do meu canal está aqui na descrição do vídeo no YouTube, e no Hub e no Substack está abaixo na descrição do vídeo. E vocês assistam a playlist do Evangelho de João, que vai explicar exatamente quem é Cristo, por essa perspectiva do aparecimento do anjo do Senhor no Velho Testamento. Então vá e assista. Eu também no final agora
depois da oração, eu vou deixar 3 vídeos e um deles é o Evangelho de João. O outro é para vocês começar a leitura no capítulo 3 de Gênesis, até aqui nesse momento. E o outro é da carta aos Hebreus, que também vai falar e mostrar quem é Jesus na verdade. As figuras do passado que apontavam para Cristo ali do ministério dos levitas. Bom, então não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ou passa a ser meu seguidor aí no Facebook, ou passa a me seguir no Hubble ou no Substack também. Dei aí um resubstack nesse vídeo para que mais pessoas dentro do próprio Substack e também no Hubble possam assistir esses vídeos e aprender a palavra de Deus cada vez mais, porque necessitamos desse conhecimento e viver uma vida verdadeira lendo a palavra de Deus expositivo, né? Lendo a exposição da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque é dessa forma que vai ter de novo no nosso país e na nossa nação uma transformação de vida. Vai ter, né, aí uma mudança de vida, uma transformação no nosso país e na nossa nação. Então, para isso, você precisa estar firme lendo a palavra de Deus. Sem a leitura da palavra de Deus, não teremos um avivamento no nosso país. E a queda do nosso país nas mãos dos inimigos está vindo, já está descendo de cima para baixo, para trazer grande destruição a esse país, que pode começar a partir do dia 1º de agosto. Pode começar, não estou dizendo que vai começar. Vai depender das respostas que os governantes darão uns aos outros. Tá? E tudo isso está acontecendo porque a igreja se tornou uma igreja morta, fraca, caída, e assim como Israel, a gente leu a história, vive num levanta-cai, e não se mantém firme. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus. A falta da leitura da palavra de Deus leva ao enfraquecimento da religião. A palavra religião significa religar a Deus. A religião está fraca, caída e não consegue mais ser o sal da terra, não consegue mais se ligar a Deus, porque Deus não se liga ao pecado, à impureza, à avareza, à idolatria, à feitiçaria e ao espiritismo que invadiu as igrejas e a está destruindo de dentro para fora. Então, há necessidade do retorno, que nem na época da Reforma Protestante, que os protestantes, começando por Martim Lutero, começaram a ler a palavra de Deus. Até 1700, até meados de 1800, as pessoas viviam lendo e aprendendo a palavra de Deus. Mas, em todos os casos, houve uma distorção da palavra, houve o afastamento da leitura expositiva da palavra, e assim as igrejas, os irmãos se enfraqueceram, as igrejas foram corrompidas e destruídas de dentro para fora, e aí tivemos os grandes primeiros e segundo conflitos, e a apostasia da igreja de hoje está levando para um terceiro e talvez final conflito entre todos os povos e nações. Então, precisamos urgentemente lutar para que a leitura expositiva da palavra volte dentro da igreja, para assim trazer um avivamento completo dentro das estruturas das nossas igrejas. O abandono da feitiçaria, de espiritismo, de falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos anciões, falsas igrejas que pregam heresias e mentira. Precisamos urgentemente fazer isso no nosso país e na nossa nação. Mas não sei se será possível. Por quê? Porque a igreja não quer saber. Seus líderes já mandaram recado para mim e já disseram que eles querem continuar com esse estilo de vida. É dessa forma que eles querem continuar, tá? Debaixo da falsas doutrina, de falta das falsas igrejas, falsos mestres. É isso que eles querem. Então, que Deus tenha misericórdia do nosso povo e da nossa nação. Então,
Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus tremendo. Senhor, abençoa, Senhor, esse país, essa nação. Acorda os pastores, líderes, diáconos, presbíteros, todos, Senhor, que tem uma liderança nas igrejas do nosso país. Muda, Senhor, esses corações, essas vidas. Transforma essas vidas, ó Pai, para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse estudo, que esse entendimento vá por todo esse Brasil, que pessoas possam assistir, aonde eles estiverem trabalhando, com o celular na mão, olhando, que eles assistam e aprendam a palavra de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama da Tua graça e do Teu poder sobre essas pessoas. Transforma esses corações e transforma essas vidas. Muda essas vidas, ó Pai. Dê vida no meio de uma igreja morta, caída e destruída. Em nome de Jesus, ó Pai, acorda os corações, aviva os corações, aviva as igrejas. Coloque no coração do líder, nos líderes de todas as igrejas, o propósito de ler positivamente a Tua palavra de Gênesis e Apocalipse, como eu estou fazendo e lendo aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, guarde e proteja a vida de cada um que assistiu e acompanhou comigo esse vídeo até aqui, tá bom? Para você que vai ficar aí no... Para você que vai ficar aí para você que vai ficar no Facebook e no... Eu vou deixar o louvor final. E para você que vai estar no YouTube, eu vou deixar 3 janelinhas aqui com 3 playlists para você começar a ler. Então eu vou deixar 3 playlists aqui: Gênesis, Hebreus e Evangelho de João, para que você comece a entender e compreender a palavra de Deus, tá bom? Então, para você que está no YouTube, vai ficar 3 janelinhas aqui. Clica numa dessas janelinhas e comece a ler a palavra de Deus junto comigo a partir de agora. Deus os abençoe e até mais.